Vamos aos Estados Unidos. Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você, excelente semana. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal em análise de liberar a contribuição sindical e essas brechas que já foram identificadas por advogados e cobranças aparentemente indevidas também sendo efetuadas por alguns sindicatos pelo país. Bola cantada, Beraldo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Dantas, boa noite, Zé Maria, e boa noite à nossa querida audiência que nos acompanha todas as noites aqui no Pingos nos Is. Olha, Caniato, isso é a demonstração que no Brasil nós temos o futuro e o passado como incertos, não é? A gente vê uma decisão gerando consequências absurdas. Você imagina as disputas que acontecerão em torno de milhões e bilhões de reais que esses sindicatos com a goela seca por dinheiro do trabalhador vão atrás. E isso gera uma instabilidade não só inacreditável, absurda, mas também muito indesejada num país onde você quer estabelecer um mínimo de equilíbrio, um mínimo de previsibilidade para que a gente saia do buraco no qual nos encontramos. Aí você tem a decisão em relação aos sindicatos e a contribuição sindical, você tem a decisão em relação aos aplicativos de transporte compartilhado e de entregas. Quer dizer, é tudo contra a iniciativa privada, é tudo contra o empreendedor, é tudo contra aquilo que o trabalhador ou que a pessoa que está não só trabalhando CLT numa empresa, mas também as pessoas que estão ali tentando garantir o sustento seu próprio, da sua família, estão buscando, que é serem responsáveis pela gestão do seu próprio dinheiro. Nós já falamos inúmeras vezes aqui que a legislação trabalhista e também a sindical no Brasil se desenvolveu numa época em que o trabalhador era considerado um incapaz. Nós tínhamos um número imenso de pessoas analfabetas, não tinham condição de defender os seus próprios interesses e foram sendo criadas leis passando a tutela dos ignorantes ao Estado. Só que nós já não somos mais um país de ignorantes, nós podemos ser um país de pessoas que têm um alto nível de desinformação, que precisam desenvolver o seu conhecimento, precisam não só serem capazes de ler e escrever, mas também compreender aquilo que estão lendo. Nós temos outros desafios, mas a gente não pode mais lidar com o Brasil e com o povo brasileiro, sobretudo a mão de obra trabalhadora brasileira, como se fossem completos ignorantes capazes de defender o seu próprio interesse. O Brasil precisa apresentar ferramentas para se adequar, para que a mão de obra possa se adequar a uma nova realidade. Essa realidade chegou para ficar. Não adianta ficar a justiça, o judiciário, simplesmente aprovando taxas, dando moral para esses sindicatos, porque o que vai acontecer é que você vai ver uma fuga ainda mais acentuada dos postos de trabalho tradicionais, porque o trabalhador não quer. O trabalhador não quer pagar essa conta. O trabalhador quer trabalhar. E aí, eu estou aqui nos Estados Unidos, a gente vê a diferença. O Lula estava cumprimentando o Biden, falando da importância dos sindicatos, mas eu vou pedir para a produção colocar na tela um cartaz que eu fotografei, por acaso, nesse final de semana, num comércio que eu fui. Era um cartaz dizendo que era para o trabalhador não se sindicalizar. É a liberdade que existe da empresa esclarecer aos seus funcionários que ele não tem a obrigação de se sindicalizar. Está aí, diga não para a Union, que é o sindicato aqui nos Estados Unidos. E com isso, o trabalhador pode tomar as rédeas da sua própria vida. Então, o que Lula precisa levar de experiência é isso, é a liberdade de cada um escolher aquilo que quer. E se o sindicato acha que ele presta um bom serviço ao trabalhador, ele que vai vender seu peixe para quem quer comprar e não ficar usando decisão judicial para enfiar goela abaixo o custo no bolso do trabalhador.